demorou um tempinho, né? Com a nossa apostila 3, a gente teve mais tempo do que esperado com a apostila, então vai dar para a gente voltar em alguns conteúdos que eu acabei pulando. E o conteúdo que eu acabei pulando, que eu acho muito legal da gente estudar, é o do capítulo 12, que é o capítulo que inicia a apostila 13. Porque eu pulei um conteúdo lá que era uma interpretação de texto, que é um texto muito legal do Guimarães Rosa, que é um autor que vocês vão ouvir falar muito ainda na vida de vocês. Porque esse autor brasileiro, ele é um dos mais importantes que nós temos aqui no nosso país e no mundo. Ele tem uma obra que é extremamente reconhecida, que se chama Grande Sertão Veredas, e a gente vai ler um trechinho desse livro dele, tá? E discutir um pouco por que essa obra é tão importante, por que ela é tão relevante para nós, certo? Então, eu vou começar lendo só um pedacinho da introdução da página 161, tá? Que é logo no capítulo 12, e depois a gente vai para o texto e responder as questões, ok? Semana que vem eu já vou começar com a apostila 9, então precisa mesmo buscar, porque eu acredito que eu e os outros professores já vamos começar mesmo, tá? Então precisa passar lá na escola essa semana para entregar as provas e pegar as apostilas, ok? Então vamos lá. No capítulo 12, nós temos o título Em Companhia de Minguilim. E aí nós temos uma capa, né? Escrito João Guimarães Rosa, Manuelzão e Minguilim. E o que essa capa nos sugere, né? Sugere todo um ambiente, assim, de sertão. Porque o que nós temos? Nós temos bois, nós temos uma galinha, um cachorro, nós temos uma cobra coral ali, né? Então, a gente vai ver que a obra do Guimarães Rosa, ela é bem baseada no sertão, tá? Mas não é só disso que ele vai tratar de diversas coisas. Então, vamos começar a ler o texto. Minguilim, minguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. O que vocês notaram de diferente nesse trecho aqui desse livro do Guimarães Rosa? O que é de diferente, de novidade aí? Ninguém notou nada? Percebam a questão da linguagem. Olha como que o Guimarães Rosa trata a linguagem. Minguilim, minguilim, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. Tem uma Professora, coisa a questão é, ele faz meio que um bordão. não é bem um bordão, mas perceba que ele escreve parecido da forma como a gente fala. Não lembra um pouco? A forma como esse personagem está dizendo? E ele coloca umas repetições na fala também, né, nessa escrita. Parece que é uma linguagem que não é exatamente da forma como a gente está acostumado a ler as histórias. Porque geralmente as histórias elas têm uma linguagem mais padrão, assim, né? O Guimarães Rosa não, ele vai escrever de uma forma completamente nova. Por quê? Porque ele presta muito atenção na forma como as pessoas falam, e aí, a partir da forma como as pessoas falam, ele vai reproduzir o texto dele. Então, é uma linguagem quase que oral. Ele preza bastante a questão da oralidade dentro do texto dele. Então, a forma como os personagens se expressam, ela é muito relevante no texto do Guimarães Rosa. E além disso, o Guimarães ele faz uma coisa que é inovadora, né, para a época dele. Ele, ele inventa palavras na hora de escrever. Então ele tem o costume de juntar uma palavra com outra e gerar uma nova. E ele vai fazendo isso no texto dele inteiro. Então, assim, ler a obra do Guimarães Rosa nem sempre é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque ele tem toda uma particularidade, toda uma criação própria de linguagem. Então, ele reconstrói a linguagem. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente estava falando um pouco de linguagem conotativa e denotativa, eu falei que a linguagem conotativa é a linguagem que a gente usa as palavras da forma não convencional delas. Então, não é aquela linguagem do dicionário, é a linguagem figurada.
o que o Guimarães Rosa faz aqui é isso, só que ele faz com mais intensidade do que os outros ainda. Porque ele cria novas palavras. Então, ele não só usa as palavras de uma forma diferente, como ele também cria novas, juntando uma palavra com outra. Então, ler a obra dele é você saber que você está entrando em um outro universo mesmo. Um universo que até a linguagem a gente vai desconhecer e vai precisar reaprender com ele. Então, o que ele fez aqui é fantástico, e por isso que ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros que já existiu, certo? Então, vamos ler um pouquinho mais. Apresentamos a você um dos mais cativantes personagens infantis da literatura brasileira, o Menino Minguilim, personagem do escritor mineiro Guimarães Rosa. Você ainda ouvirá muitas vezes o nome desse escritor, que é um dos mais importantes do nosso país. Vamos ler nas aulas 51 e 52 apenas um pequeno trecho da história de Minguilim, mas o suficiente para percebermos que existem em nossas vidas momentos mágicos, de profunda intensidade e inesquecíveis. E você verá também que o episódio narrado é extremamente exemplar. Ele pode ser expandido para muitas situações da vida. Reflita sobre essa história e pense o quanto se pode aprender com ela. Esperamos que um dia você leia o texto na íntegra. Então, esse trecho que ele coloca aqui, né, ele me parece muito semelhante com o que a gente está vivendo agora. Porque ele diz assim, né, a gente pode ficar alegre mesmo com toda coisa ruim acontecendo. Então, a gente está num momento assim de dificuldade, né? Porque a gente está dentro de casa, a gente não está podendo se encontrar, a gente está tendo que viver de uma nova forma, né? De uma forma que a gente desconhece ainda como proceder da melhor maneira, né? Mas se a gente deixa se apegar pelas tristezas, aí a gente cai, a gente se derruba. Então, isso que ele diz é uma sabedoria muito grande, uma sabedoria emocional que precisa ter para a gente estar feliz e alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece. Então, é um esforço emocional bem grande para nós, mas que é possível, certo? Então, como que isso é possível? A gente tentando buscar fazer as coisas que a gente gosta, a gente não se focando tanto nas coisas ruins que estão acontecendo, né? Então, às vezes, se desligar um pouco das informações e jogar um videogame, já que é uma coisa que vocês gostam de fazer, e ler uma história. Eu, por exemplo, gosto de ler muito, então eu fico lendo um monte de história e aí eu não fico pensando tanto nas minhas preocupações, sabe? Porque dá uma distraída, então eu consigo ficar feliz em meio a tanta coisa ruim acontecendo, muitas vezes, né? Porque eu consigo me distrair de outras formas. Então, para cada pessoa vai ter uma maneira de como encontrar essa felicidade em meio a tanta coisa ruim acontecendo. E ela tá lá, assim, dá pra gente encontrar. Né? A gente só não pode sucumbir, assim, desistir de procurar, desistir de tentar, porque aí fica difícil mesmo. Mas se a gente vai em busca, a gente consegue encontrar coisas que nos fazem feliz. Vocês conseguem dizer alguma coisa que tenha auxiliado vocês durante essa quarentena? O que vocês estão fazendo que auxilia vocês? Ana, você está falando? É que seu microfone está fechado. Professor, às vezes eu leio um gibi, jogo no computador. Uhum. Para cada pessoa vai ser uma forma, né? Vai encontrar uma maneira de se distrair. Para mim é assim, eu fico lendo os meus livros, né? Estudando um pouquinho, aí às vezes vejo uma série, me distrai. Aí cada um vai ter uma forma de encontrar essa felicidade, né? Em meio às coisas ruins que acontecem. Bom, então eu vou continuar, já que ninguém mais quis falar. Agora a gente vai para a página 164. Ah, legal, editar vídeo, né? Isso eu não sei fazer, não. Queria saber. Então vamos lá na página 164. Bom, aqui a gente vai ter o texto, né, do Manuelzão e Minguilim, do Guimarães Rosa. Esse é um texto mais infantil, então ele é um pouco mais fácil de entender e de compreender a linguagem dele. Mas o Guimarães Rosa tem outras obras, ele tem contos também, ele tem um conto, ele tem um romance, tá? Quando eu falo romance, não é uma história de amor, tá, gente? Isso tem que ser bem claro para vocês. Vocês sabem, vocês conseguem diferenciar isso? Que quando eu falo romance não é uma história de amor ou não? Ou vocês acham que eu preciso explicar um pouquinho mais?
Mais ou menos. Tá. Então, ó, presta atenção. Quando a gente estiver falando de literatura e eu falar assim, esse livro é um romance, não quer dizer que seja uma história de amor, tá? Quando a gente fala que é um romance, quer dizer que é uma história longa, é uma história que a gente não consegue ler de uma vez, como um conto. O conto a gente senta e lê de uma vez, né? A gente não precisa fazer pausas, guardar o livro, pegar depois para continuar. Não, a gente consegue ler num fôlego só. Agora, um romance, não. Um romance é uma história grande, né? Então, é um livrão. É um livro que vai ter mais páginas, que a gente vai ter que ler em mais dias, né? Não dá para ler de uma vez só, como no romance. Como num conto, desculpa. Então, quando a gente estiver falando em romance, não é uma história de amor, nesse caso, tá? É uma história longa. Então, assim, essa história aí, o Manuelzão e Minguilim, é uma história do Guimarães Rosa, mas que é mais voltado para o público infantil. Então, ele é um pouco mais fácil de ler, de entender. Mas o Guimarães tem outras obras que são essas, né, que são as mais importantes da vida dele, que é o Grande Sertão Veredas, o Sagarana, o Primeiras Histórias, né? O Sagarana e Primeiras Histórias são contos. Então, são histórias mais curtinhas, dentro de um livro. Mas o Grande Sertão Veredas é um romance, uma história longa, né? Então ele tem assim umas 400 páginas por aí. E ele é uma história mais elaborada, né? Mais difícil de ler. Então a gente vê muito essa questão da oralidade na fala dos personagens, na narração, porque ele vai ser um livro que ele vai ser como se o personagem estivesse contando a história. Então a gente vai ter muito da voz desse personagem, de como ele se comunica. Então a oralidade está ali bem presente. E essa questão de formar palavras novas, né, também vai estar bem presente. Então é um livro mais difícil de ler, mas que é a obra-prima, assim, do Brasil. Né? Eu ainda não li, mas eu tô comprometida a ler esse livro agora em julho. Estou até contando para vocês me cobrarem depois, né? Para eu não desistir de ler, mas que é uma das obras mais importantes assim do Brasil. E o que a gente vai ler agora é um pouco mais fácil, mais simples, mas mesmo assim tem uma grandiosidade que vocês vão ver como que esse autor ele usa as palavras de uma forma artística. Tipo, ele realmente faz arte na literatura que ele escreve. Então vamos lá. Minguelim. Vou começar a ler, tá? De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora, o claro de roupa. Minguelim saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe a cavalo cabem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é o teu nome? Minguelim. Eu sou irmão do Dito. E o seu irmão Dito é dono daqui? Não, meu senhor, o Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia: não sabia não. Deus o tem em sua guarda. Mas que há, Minguelim? Minguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava a tio Terês, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Minguelim. Depois perguntava a ele mesmo: Minguelim, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? O que é que esse homem identificou no Minguelim? Ele identificou alguma coisa no Minguelim. O que foi? Que ele não enxergava muito bem. Perfeito. Muito bem. Isso mesmo. Como que você descobriu isso, Marcela? Qual que foi a parte que te fez perceber esse problema do Minguelim? Ahn, Na hora que. Peraí, deixa eu achar, professora. Tá bom. Ahn, Professora, posso tentar falar? Pode? Na parte que ele fala. Você não é limpo de vista? Pode ser. Essa parte nos auxilia bastante, né?
Olha que forma diferente que ele fala. Você não é limpo de vista? Não é uma maneira diferente de perguntar, né, se a pessoa não enxerga? Então, viram só, já aí, como que o Guimarães brinca, assim, com as palavras, com a expressividade, né, das pessoas. Difícil a gente ouvir alguém falar assim, né? Você não é limpo de vista? Né, geralmente a gente pergunta, você não enxerga bem? E tem uma outra parte que ele fala assim também, ó. O narrador. Minguilim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Então, ele estava com uma dificuldade de enxergar, né? Se ele estava sorrindo ou não. Tem uma outra parte que ele fala que ele apertou os olhos, né, para ver. Uhum. Certo? Muito bem. Então, essa é a chave desse primeiro trecho. Agora vamos ver o trecho 2. Minguilim espremia os olhos. Delina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Peraí, só um minutinho que começou a abrir umas páginas aqui. Pronto, fechei. De novo. Minguilim espremia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Minguilim. E o senhor tirava os óculos e punha-os em Minguilim com todo jeito. Olha agora. Então, o que o homem fez? Entregou um óculos para o Minguilim. Essa parte é sensacional. Presta atenção. Minguilim olhou. Nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo, lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia e a pele da terra e as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Minguilim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada. Mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Minguilim também carecia de usar óculos dali por diante. Então, olha que incrível que foi essa primeira sensação do Minguilim quando ele colocou os óculos pela primeira vez, né? Foi uma sensação de maravilhamento, como se ele estivesse descobrindo o mundo. Um mundo que ele habita, mas que ele nunca tinha enxergado direito. Então, foi uma sensação de maravilhamento, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo, mas essa passagem me lembrou isso. Uma vez eu vi um vídeo que era sobre pessoas daltônicas. Vocês sabem o que são pessoas daltônicas? São pessoas que não enxergam, confundem algumas cores, né? Então não enxergam todas as cores como nós. E eu vi um vídeo de um óculos que foi desenvolvido para pessoas daltônicas. Então, quando elas colocavam esse óculos conseguia corrigir a vista delas. E aí elas enxergaram as cores pelas primeiras vezes, né? Aliás, pela primeira vez elas enxergaram algumas cores. E quando eu vi esse vídeo, a reação das pessoas quando elas colocavam o óculos era impressionante, assim, elas ficavam extremamente maravilhadas. E tinham algumas que falavam assim: nossa, como que vocês conseguem sentir tristeza olhando para isso? Isso é lindo. Colocaram as pessoas de frente a um pôr do sol, né? E elas puderam enxergar as cores pela primeira vez num pôr do sol. Então para mim foi parecido com essa sensação que o Minguilim teve, né? Que ele começou a desvendar o mundo, assim, ele começou a ver uma coisa de cada vez, depois tudo ao mesmo tempo. E aquilo, assim, foi como se ele estivesse enxergando o mundo pela primeira vez também, né? Então, viram que a beleza que esse autor faz na hora de escrever, ele escreve com uma beleza muito grande, assim, né? Ele realmente pega das palavras e faz uma obra de arte, né? Ele é um artista das palavras, certo? Então, agora vamos fazer os exercícios, tá? Certas palavras. 1. Substitua os termos destacados por outros de igual sentido. Então, vamos achar sinônimos para essas palavras, né? A. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. O que quer dizer um cavalo que é zelado e manteúdo? Alguém tem alguma sugestão? É um cavalo bem cuidado. Tá? Então, quando ele fala que o cavalo é zelado e manteúdo, é isso. Ele é bem cuidado. Pode escrever. Agora B.
O senhor alto e claro se apeou. O que é se apeou? Alguém sabe? Quer dizer que ele desmontou, que é a hora que ele desmontou do cavalo, tá? Então pode escrever, desmontou. C. O outro que vinha com ele era um camarada. O que é um camarada? Amigo, Um parceiro. colega, um amigo. Um colega, né? Um companheiro. E D. Minguilim também carecia de usar óculos. O que é carecia? Não usava? Precisava. Isso. Minguilim também precisava de usar óculos. Bom, agora vamos ler um pouco do Guimarães Rosa, conhecendo o autor. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908. Formou-se médico e foi trabalhar no interior, na cidade de Barbacena. Desapontado com a medicina e tendo seu verdadeiro pendor no estudo das línguas e da literatura, presta concurso para Itamaraty e inicia uma longa carreira na diplomacia, passando por vários países como a Alemanha, Colômbia e França. Paralelamente, pôs-se a redigir suas histórias. Olha como ele escreve história. Ele escreve com E. O autor escrevia com E para diferenciar de história com H. A primeira, ou seja, com E, né, é uma obra puramente ficcional, de imaginação. A segunda é uma obra que registra fatos reais. Então, ele escreve história com E para diferenciar da história da matéria, né, de história, que a gente registra os fatos, né, os acontecimentos reais. Então, ele falava que história com E eram as histórias ficcionais, as inventadas. Peraí, me perdi. Que se tornaram muito famosas. Aí tem o Sagarana, que é aquele livro de contos que eu falei, Corpo de Baile, que são novelas, Grande Sertão Veredas, aí ó, romance, né? Mas não é romance história de amor, é um romance, é uma história longa, tá? Etc. 3 dias antes de morrer, em 1967, toma posse na Academia Brasileira de Letras. Sua obra é uma das mais importantes da literatura brasileira, pois nela o escritor funda uma cosmologia sertaneja. São lendas, mitos e personagens que, embora pareçam se referir ao universo do sertanejo, falam, na verdade, sobre os conflitos e esperanças de todos os homens. A sua maneira de escrever é também inconfundível. O autor inventa palavras, muda a ordem das frases, aproxima o texto da linguagem oral, etc. Então, olha que interessante que ele faz aí. Então, ele trata do sertão, mas ele não trata exatamente do sertão na obra dele. Não é exatamente isso só que ele está tratando, né? É muito mais do que apenas retratar a vida do sertanejo. O que ele está querendo passar com a obra dele são problemas universais, então questionamentos que as pessoas no geral têm, não só o sertanejo. Ele escolheu o sertanejo porque ele acreditava que ali naquele universo ele poderia trazer questões que perturbam toda uma humanidade inteira. Então ele fala assim sobre os conflitos, sobre as esperanças do ser humano. Ele traz vários temas filosóficos ali no meio da simplicidade de uma vida rural, certo? E além disso, ele também traz elementos fantásticos. Então, por isso que ele fala que o autor funda uma cosmologia sertaneja, porque ele cria todo um universo do sertão com lendas, com mitos, com histórias mágicas. Então, ele traz isso para esse universo sertanejo. Então, ele apresenta toda uma riqueza também que o homem do sertão acredita dentro de si, né? Tem dentro de si também. Ok, então eu vou começar pelo exercício 4, porque os outros são de alternativa. Vamos fazer os que são os que são exercícios escritos, porque eu não sei se vai dar tempo da gente fazer muita coisa, né? Então vamos lá, 4. Um dos elementos da narrativa é o espaço, ou seja, a história narrada acontece em um determinado lugar. Mesmo que esse não seja explicitamente indicado, há elementos no texto que o sugerem. No texto de Guimarães Rosa, em que local se passa a ação narrada? Onde vocês acham que está se passando a história do Minguilim? No sertão?
No Nordeste, Pro? Pode ser no Nordeste, mas por que na cidade, né? A gente tem que pensar que o Nordeste tem cidade também. Tem cidade, tem campo, tem praia. No sertão do Nordeste? Pode ser um sertão, né? O sertão do Nordeste, né? Um meio rural. Como que vocês chegam a essa conclusão, que é um meio rural? Dentro dos elementos que a gente consegue tirar do texto. Tudo era claridade, tudo era novo e lindo, diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas, via os grãozinhos de areia e pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. Muito bem. Então, tem os elementos que o Mingling enxerga na hora que ele coloca os óculos. E tem uma outra coisa logo no começo, né, do trecho 1, que já faz com que a gente saque onde que eles estão. Ó, de repente, lá vinha um homem a cavalo. Então, tá chegando um homem a cavalo, né? Então, já dá para imaginar que é um meio rural. Então, nós temos, nós sabemos que é um meio rural, né? Pode escrever. E os elementos que indicam isso são as coisas que o Mingling enxerga quando coloca os óculos e o forasteiro que chega a cavalo. Poxa. Ó, 5. 5 a gente vai ter que buscar no texto também. Mingling não conhecia o recém-chegado. Trata-se de um forasteiro. Transcreva do texto a expressão que confirma essa afirmação. Logo no início nós temos, qual que é a afirmação que a gente confirma que um homem é um forasteiro? Logo Um no início. senhor de fora? Muito bem. Quando ele fala assim, logo na segunda linha, né? Eram dois, um senhor de fora, tá? Então, vocês podem colocar, entre aspas, um senhor de fora. Seis. Pelo desenvolvimento da narrativa, pode-se perceber a atividade do forasteiro? Quem seria ele? Qual que vocês acham que é a profissão desse forasteiro? Vê que ele já conseguiu identificar logo, né? Que o Mingling não enxergava. Qual será que é a profissão dele? Nenhum palpite? Oculista? E um oculista é o quê? Pessoa. Que é formada em médico. Muito bem. É um médico mesmo. Então a gente pode perceber que ele é um médico, por quê? Porque ele percebe coisas que os outros não. Então, logo de cara, ele olhou para o Mingling, ele já começou a notar, né, a dificuldade dele de enxergar. Então, ele possivelmente é um médico, porque ele percebeu algo que os outros não perceberam antes. Sete. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, tá? Porque eu não consigo ver vocês, aí não sei se vocês estão escrevendo, tá? Mas qualquer coisa vocês me avisam. 7. A deficiência visual de Mingling constitui-se em questão central da narrativa. Em que momento se pode perceber pela primeira vez essa deficiência? Qual que é a primeira vez que a gente nota a deficiência? Na verdade, ninguém falou a primeira vez, da hora que a gente estava conversando. Tá logo bem no comecinho mesmo do texto. É bem sutil, assim, pra gente saber. Peraí.
É logo no início, bem sutil. Não, ainda não é essa parte. É antes, bem antes. Vou falar, tá? Olha na primeira linha. De repente, lá vinha um homem a cavalo. Aí depois fala, eram dois. Então é aí. Olha que sutil nessa parte. A gente só consegue saber mesmo depois que a gente já sabe que ele tem um problema de vista. Então na releitura a gente nota. Mas na primeira vez que a gente está lendo, a gente não percebe. Por quê? Porque dá para perceber que primeiro ele enxergou um homem só. Depois que ele viu o segundo. Tá? Então é no início, quando ele percebe só um homem e depois quando ele vê um homem só e depois percebe que eram dois. Autor esperto, né? Olha tudo que ele pensa, né? Até na forma que ele narra, ele vai colocando essas particularidades do personagem. Então é quando ele percebe só depois que eram dois homens que se aproximavam e não só um. Aí essa 8 a gente falou. 8. Que expressões do texto fazem referência à deficiência de Minguilin? Então, como que ele se refere à deficiência do Minguilin? Né? Foi daquela parte que eu falei, se fosse a gente geralmente ia perguntar, ia falar assim, não enxerga bem. Como que eles se referem a isso? Limpo de vista? Isso, limpo de vista e vista curta também. São os dois jeitos que ele se refere. Então, não é limpo de vista e também tem vista curta. Aí agora, 9. Por que o forasteiro pôde perceber a deficiência de Minguilin? Qual que é o primeiro momento que ele percebe a deficiência do Minguilin? O forasteiro. Quando o Miguelinho espreme os olhos para Isso, enxergar. perfeito. Quando o Minguilin aperta os olhos, né, para enxergar. Dez. Quando o forasteiro emprestou seu óculos a Minguilin, qual foi a reação do menino? Miguelinho olhou, nem podia acreditar. Tudo era com uma claridade, tudo novo, lindo e diferente. As E, coisas, as árvores, as caras das pessoas, via então, o que que ele grãozinhos. conseguiu reparar, assim? Ele Professora, pegou... dá para resumir falando, Miguelin olhou o mundo como se nunca tivesse olhado antes. Isso, pode falar sim. A Ana falou encanto, né? Pode falar, ele olhou, ele teve um encantamento pelas coisas. O Guimarães Rosa, ele fala bastante do encantamento. Então, quando as pessoas morrem, ele tem um trecho que ele fala assim, as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E aí tem uma... Bonito, né? Essa forma de ver a morte, né? E aí tem uma entrevista com a filha do Guimarães Rosa, que também é escritora, e ela fala assim, quando meu pai ficou encantado, quer dizer, né, quando meu pai morreu. É muito bonito, né, ver dessa maneira, assim, né, a passagem, a morte. Ô, professora, Oi? mas eu posso deixar o trecho do texto, né? Eu acho que é melhor você escrever com suas próprias palavras. Tá Né? bom. Que aconteceu? Ele descobriu coisas que para ele até então não existiam. Então ele viu detalhes da natureza. Ele teve um momento de encantamento, de maravilhamento com o mundo.
Então, agora a página 166. 11. Você conhece a palavra epifania? Vocês já ouviram falar nisso? Epifania foi o que aconteceu com o Ming-Lin no momento que ele colocou os óculos. Que é esse estado, assim, de revelação das coisas. De maravilhamento, de uma coisa que estava na nossa frente, a gente não enxergava. Pode ser também quando cai a nossa ficha de alguma coisa que aconteceu. Tipo, nossa, caiu a minha ficha, né? Uma coisa óbvia e eu não tinha percebido ainda. Né? Ele pode levar a essa sensação de maravilhamento, né? De surpresa. Então, vamos ver a definição que aí nós temos de epifania. A palavra sempre teve o sentido de revelação. Inicialmente, tinha uma conotação religiosa, o aparecimento ou manifestação reveladora de Deus ou de uma divindade. Posteriormente, a palavra passou também a significar a vivência de um momento em que uma repentina descoberta ou compreensão de algo afeta com intensidade aquele que a experimenta. Então, percebam como as palavras mudam, né? Antes, a epifania ela tinha um sentido mais religioso. Então, era uma revelação de Deus, de alguma divindade. Depois, ela foi se alterando, né? Foi uma vivência em que há uma grande descoberta, né? Que afeta com intensidade a pessoa que descobriu, está experienciando isso. A partir desse comentário, você acha que Ming-Lin viveu um momento de epifania? Explique. Vocês acham que o Ming-Lin foi uma epifania? Sim, porque é como se ele descobrisse o mundo que ele vive desde que nasceu. Muito bem. Pode ser exatamente assim a resposta. Ele descobriu, né, as coisas que o rodeavam. Então é um momento mágico para ele isso. Para mim, um grande exemplo de epifania é esse vídeo que eu vi da daltonia. Se eu encontrar o vídeo, eu posto lá no Drive para vocês. Aí eu vou postar no capítulo 12, tá bom? Agora vocês vão ter que puxar na memória um poema, né? Vamos ver se vocês se lembram desse poema. Releia na apostila 2 o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Compare a reação do eu lírico com a de Ming-Lin. Você acha que é possível explicar ao poema a noção de epifania como discutida no exercício anterior? Alguém se lembra do poema O Bicho? Vocês viram esse poema comigo só no vídeo que eu gravei ou viram com a professora? Com a professora que estava com vocês antes. Vocês viram antes, né? Sobre o que tratava esse poema? Alguém se lembra? Vamos reler o poema? Melhor, né? Eu vou reler aqui para vocês, tá? Então presta atenção. Vê se esse poema ele pode trazer a ideia da epifania. O poema se chama O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Do que ele está tratando nesse poema? Por que o bicho era um homem? Devia ser um mendigo, uma pessoa com muita fome. Isso, né? Provavelmente ele estava falando de um morador de rua, né? E esse poema, eu lembro que a primeira vez que eu li foi na escola também. Eu lembro que ele me tocou assim também, sabe? Parece que caiu também uma ficha dentro de mim. Eu senti uma dor quando eu li esse poema. Porque ele fala da miséria da condição humana, né? Como que a gente deixou isso acontecer, né? Como que a gente deixa acontecer que existam pessoas, seres humanos, que tenham se transformados em animais, assim, dessa forma, né? Em bichos, né? Que buscam comida no meio do lixo. Então, para mim, quando eu li esse poema, eu senti essa questão da epifania. Porque me tocou, assim, sabe? Ter essa comparação tão próxima de um ser humano com um rato, por exemplo, né? Não que nós sejamos melhores do que os ratos. Professora, Né? Mas é trágico ver assim, porque nós não temos um corpo
habituado, né, é especializado para viver dessa maneira miserável, assim, né, como vivem os moradores de rua. Pode falar, Samuel. Mas eu acho que isso daí não seria uma epifania. Porque epifania é uma coisa que você descobre. Esse mendigo do texto da 2, ele não descobriu a comida. Ele sabe que ela existe, mas é uma coisa que falta para ele. O mendigo não descobriu nada, né? Quem descobriu fomos nós, os leitores. Percebeu? Não é o mendigo aí que descobre, somos nós. Porque a gente não sabe quem que é, né? Esse bicho, a gente só sabe no final. Então, isso é o autor que fica espantado, né? O eu lírico, ele fica espantado de perceber que é um homem, né? Então tem uma revelação para o autor aí também. Uma revelação da crueldade da humanidade. Certo? Você conseguiu perceber isso, Samuel? Que na verdade não é o morador de rua que descobre a comida, na verdade somos nós que descobrimos que aquele ser ali é um ser humano. E isso choca. Porque a gente tá dentro da nossa bolha, né? Da nossa vida um pouco mais confortável. Então, às vezes, a gente não consegue pensar na situação do outro ali. E aí, esse momento em que ele se toca, que é um homem ali no meio dos detritos, que é a epifania. Então, percebam que a epifania não necessariamente ela é um sentimento de maravilhamento, tá? Ela é uma descoberta do mundo, que vem com uma intensidade muito grande. Então, para mim, quando eu li esse poema, eu senti essa intensidade, né? Só que foi uma intensidade mais puxando para o negativo, para a dor, né? Para perceber assim, nossa, como que nós permitimos que isso aconteça, né? Nós como sociedade, digo, né? Não nós como indivíduos, mas nós como sociedade, né? Permitimos que hajam pessoas dessa maneira, assim, vivendo nesse estado. Então aí tem sim uma epifania. Por quê? Porque ele traz uma revelação, uma descoberta dolorosa, que é a miséria humana. Ficou claro, Samuel, agora? Sim. Conseguiram escrever? Posso continuar? Sim? Então, ele traz uma revelação de uma realidade dolorosa que é a miséria humana. 13. Uma das marcas da linguagem de Guimarães Rosa é o modo diferente de dizer as coisas. Você percebeu que ele usa palavras diferentes e constrói as frases de modo não convencional? Transcreva do texto elementos que justificam essa afirmação. Então, que partes que nós temos, assim, uma escrita diferente, né? Uma forma diferente de dizer, né? De escrever, de palavras diferentes. No texto do Miligrim, professora? Sim, é no texto do Minguelim mesmo que a gente tem que achar. Acha pra mim um Ah, trechinho. um trecho. É. Olha só, vou mostrar um aqui, ó. Logo Era na segunda zelado e linha. mantel, professora? Isso, esse pode ser também, zelado e manteúdo. Mas tem um outro aqui, ó, logo na segunda E o linha. APO? A pior é comum, é mais comum, assim, né? É que a gente não tá tão acostumado, mas é um senhor de fora, pode ser até. Mas tem um que é melhor, quando ele fala assim, ó, um senhor de fora, o claro de roupa. Quem tá falando de roupa clara? Ele não era um médico, né? Então tava com uma roupa clara. Mas olha como ele inverte a ordem das coisas, né? Ao invés de ele falar roupa clara, ele fala o claro de roupa. Esse é um exemplo perfeito. Porque tá mostrando bem a inversão da ordem das frases. Não, ó, viu como a gente precisa prestar bastante atenção, né? Não era a pele do homem, né? Era o claro de roupa. Ele é a roupa clara do homem. Mais uma prova que ele é médico, né? Tava de roupa clara. Então pode colocar o claro de roupa é um bom exemplo. Se quiser pode colocar também, ó, o zelado, manteúdo, né? Também tá certo.
o limpo de vista, né, também. Mas o melhor exemplo é esse, o claro de roupa, porque ele mostra a ordem não convencional da frase. 14. Uma das características da linguagem oral brasileira é a não uniformidade de tratamento gramatical. Usam-se constantemente o elemento da segunda e da terceira pessoa, fato que a gramática normativa não aprova. Retire do texto exemplo desse procedimento. Então, em que momento nós temos o uso da segunda pessoa junto com a terceira pessoa? Qual que é a segunda pessoa? O tu, né? Então, ele faz uma mistura de segunda pessoa com terceira pessoa. Que momento vocês acham aí? Vou mostrar para vocês, tá? É ali no primeiro diálogo que tem. Deus te abençoe, pequenino. Como é o teu nome? Então, perceba que ele está tratando por tu, né? Deus te abençoe, teu nome. Então, aqui ele está tratando por tu, que é a segunda pessoa. E aí, depois o Minguilim responde. Minguilim, eu sou o irmão do Dito. Aí ele continua. E o seu irmão Dito é dono daqui? Aí ele vai falar seu ao invés de teu, né? Aí ele vai usar a terceira pessoa, tá bom? Então é nessa passagem. Então é no primeiro diálogo em que o homem fala com o Minguilim, usando tanto a segunda quanto a terceira pessoa ao mesmo tempo, né? Em diálogos diferentes, né? Tá no mesmo momento. Na mesma conversa, digamos assim. Então, é no primeiro diálogo em que o homem se dirige a Minguilim, tanto na segunda pessoa quanto na terceira pessoa. Agora 15. Embora a palavra mãe seja um substantivo comum, o autor escreveu com letra maiúscula. Tente encontrar uma razão para isso. Vocês perceberam que quando ele fala da mãe, ele coloca em letra maiúscula? Ó, tem lá no finzinho do primeiro trecho. Quem é que está na tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava tio Teres, estavam todos. Por que vocês acham que ele escreve mãe com letra maiúscula? Porque o menino chama a mãe dele assim, pode ser, né? Não é como se fosse um apelido. É porque ele tá falando de uma mãe em específico, que é a mãe dele. Não é qualquer mãe, é a mãe dele, né? Então, por isso que é em letra maiúscula. Ele chama a mãe dessa forma e ele tá se referindo a uma mãe em particular. Não é qualquer mãe, é a mãe dele, a mãe específica ali. Então, por isso que ele escreve em letra maiúscula. Ficou claro? Uhum. Olha só quantas artimanhas, né, que esse autor tem. Então, 16. O substantivo próprio minguilim encontra-se no diminutivo com o sufixo in. Você conhece outros diminutivos feitos com esse sufixo? Registre-os aqui. Vocês conhecem outras palavras com essa terminação in? Vou dar um exemplo. Folhetim. Espadachim. Menininho. Menininho, eu acho que não existe, né? Essa forma. Acho que a gente pode dizer, a gente entende, mas não é uma palavra assim que está no dicionário, por exemplo, né? Agora, folhetim, espadachim, sim. Tá? Então, são esses dois exemplos. 17. No último parágrafo do texto aparecem vários diminutivos.
Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. Por que o autor fez essa sequência de diminutivos? Por que ele estava falando no diminutivo aí, nesse momento? Porque essas coisas pequenas são as que o Miguelinho tinha mais dificuldade para enxergar. É uma possibilidade, eu não tinha pensado nisso, mas acho que cabe sim. Porque eram coisas pequenininhas que ele não enxergava. Gostei dessa resposta, cabe isso sim. Tem um outro porquê. Porque ele também está se referindo ao universo da criança, o universo infantil. Então, o Mingling é uma criança, né? Que está enxergando as coisas pela primeira vez. Então, ele traz o diminutivo para também trazer essa ambiência da infância, tá? Então, ele entra no universo infantil da linguagem. Mas eu gostei também do que o Samuel falou. Também acho que cabe. Também porque eram coisas muito pequenininhas. Eram os detalhes, né? Que ele não enxergava. Não era tudo, os detalhes que ele não via. Então, porque eram os detalhes, né? As coisas pequenas. E também porque ele se aproxima do universo da linguagem infantil. 18. Releia. Tudo era uma claridade. Tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Esse aí é fantástico. Eu quero só ver quem é que vai descobrir por que ele fez isso. Porque o autor, ora utiliza a repetição da palavra e, ora a omite completamente. O que tem? Ele começa falando assim, ó, tudo novo e lindo e diferente. Aí depois ele para de usar o e vai direto. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Por que vocês acham que ele faz isso? Pra não ficar com tanta repetição, tipo, não ficar tanta palavra, com tanto E, né? Não, é um movimento artístico aí que ele fez também. Pra especificar os detalhes, professora? Quase isso, desenvolve um pouco mais. É pra ele como se fosse a pessoa descobrindo, tipo, nossa, isso é lindo. E também é como se fosse o Miguelinho, ele, tipo, descobrindo isso e percebendo. É isso, vamos desenvolver um pouco mais, pra vocês entenderem. Alguém quer tentar também? Falar? O que acha? É bem por aí, né? O que é esse movimento, né? Perceba assim, o autor, ele tá primeiro querendo mostrar que o Mingling estava vendo as coisas separadamente, então ele estava se focando nos detalhes separadamente, e depois ele começou a ver as coisas como um todo. Ele viu de uma vez. Né? Então ele colocou o óculos, primeiro é como se estivesse mostrando que ele estava vendo as coisas primeiro separadamente e depois viu como um todo. Olha lá. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. Então aí é o momento em que ele está vendo as coisas separadamente. E aí depois ele começa a ver tudo de uma vez. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Fantástico, né? Esse mecanismo que ele usa para mostrar a ação do personagem. Então, primeiro, ele pretende sugerir que as coisas estão sendo vistas separadamente e depois num todo. Que foi, Samuel, que você tá cochichando? Não, nada. Mas perceba que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque primeiro ele falou assim, ó, tudo novo e lindo e diferente. E aí depois ele vai falando das coisas individualmente também, né? As árvores, as caras das pessoas. Mas é o movimento que ele teve de começar a enxergar uma coisa de cada vez e depois tudo ao mesmo tempo. É que, professora, quando eu achei que ele tava querendo representar, tipo, ele percebendo, nossa, isso é lindo, depois vendo o quanto que é, sabe, cada coisa. Isso, tá certo. Mas não em questão, tipo, dos detalhes, e sim, tipo, em geral, sabe? Primeiro ele tá vendo o geral, né? Do novo e lindo e diferente. Aí ele vai vendo os detalhes. As coisas, as árvores, as caras das pessoas.
Legal isso, né? Esse mecanismo que o autor usa também. Vê a sabedoria que ele tem, né? De passar as coisas com as palavras. 19. A respeito da frase Ditinho está em glória, indique. O que significa Ditinho está em glória? Que ele morreu. Ele morreu. Isso mesmo. B. Qual a passagem do texto que esclarece esse significado? Como que a gente sabe que ele morreu? Tem uma parte que fica claro. Não sabia. Peraí, não sabia. Deus o tem em suas mãos? Isso, quando fala Deus o tenha. Agora quero ver quem vai lembrar. C. Qual é o nome que recebe essa figura de linguagem? Essa quando fala Ditinho está em glória. Coloquial? Não. É uma figura de linguagem. Lembra que nós tínhamos comparação, metáfora, metonímia? Tinha uma figura de linguagem, não é metáfora. Tinha uma figura de linguagem que ela servia para amenizar, assim. Sabe quando você não quer falar de uma forma bruta? Aí você tenta falar de uma forma mais leve, assim, para não ficar tão pesado, né? Então eu não queria falar, ele morreu. Usou uma forma mais amena para dizer isso. Que foi Ditinho está em glória. Quem se lembra como que chama essa figura de linguagem? Ninguém? Eufemismo. Lembraram? Vocês já aprenderam isso, né? Eufemismo? Sim ou não? Falem comigo. Não entendi, Samuel, travou. Vocês estão aí? Passiva? Oi, Samuel, travou aqui. Fala de novo, por favor. Passiva, professora? Não, é o eufemismo. Passiva não. Voz passiva é outra coisa. Passiva? É quando o sujeito recebe a ação, né? E não pratica a ação. Aí a gente está falando de outra coisa, que é quando a gente está usando a linguagem na sua forma conotativa. E essa eufemismo, vocês já ouviram falar nessa figura de linguagem? Vocês já estudaram isso? É isso que eu estou perguntando. Como que é o nome da... Então, às vezes, é por isso, é porque eu já não sei, né, o que vocês viram, o que vocês não viram. Não. Porque na outra escola que eu tava, figuras de linguagem era no 9º ano. E aí eu vi que tem coisas que eu dava no 9º ano e que vocês já estão vendo. Então, já tem uma outra ordem, né, com essa apostila. Quem que queria falar alguma coisa? Pode falar. Mas o etapa vai e volta, né, com os conteúdos. Isso auxilia bastante. Eu tô gostando desse material, material bom para vocês. Vamos ver lá. Agora o último exercício para vocês irem embora. 20. Leia a tira a seguir. Agora, eu vou terminar esse exercício e vou terminar a aula. Leia a tira a seguir e veja se ela utiliza o mesmo recurso do estilo que a frase anterior do Guimarães Rosa. Então, vamos ver se essa tirinha também vai usar o eufemismo, que é quando você fala de uma maneira mais sutil uma coisa, né? Você não quer falar de uma forma muito bruta, então você dá uma enfeitadinha na maneira de falar. Então, você não fala, ele morreu. Você fala, ele está em glória. Ele está no céu. É um eufemismo isso. Tá? Quando você dá uma amenizada naquilo que você quer dizer. Então, vamos ver se aqui também aparece. Será que as pessoas vão se lembrar de mim depois que eu me for? Claro que vão, Agar. Depois que você saiu do bar ontem à noite, todo mundo falou de você. E aí, o que o Agar estava querendo dizer?
Depois que ele morresse, professora, E o que o amigo dele entendeu? que quando ele saísse do bar. Isso, muito bem. Então ele não entendeu, né, a figura de linguagem do Agar. No diálogo entre Agar e seu amigo, pode-se inferir que 1. A fala de Agar foi interpretada em seu sentido literal. E aí, sim ou não? Sim? Sim. Ele entendeu literalmente o que o Agar estava dizendo, sendo que ele estava dizendo de uma maneira figurada. 2. Agar usou uma figura de linguagem chamada eufemismo na expressão depois que eu me for. E aí, sim ou não? Sim. Sim. 3. A comicidade da tirinha forma como base o sentido equivocado da fala de Agar, produzida pelo seu amigo. Sim. Sim. Então, todas estão certas? Qual que é a alternativa? 1, 2 e 3, A. Muito bem. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Né? Vou parar de gravar aqui. Então é isso da aula de hoje, tá bom?